Estamos diante de mais um ciclo de alta de juros. Os 15% ao ano já estão encomendados para chegar ainda esse ano até dezembro. O mercado já absorveu isso, os investidores também, então todos já trabalham hoje em dia com essa informação. A última vez que a gente passou por um ciclo de alta tão agressivo foi lá no governo Dilma, mais ou menos ali entre 2015 e 2016. Naquela época, a Selic chegou em no máximo 14,25% ao ano e a economia estava um caos. Mas com a ótica, olhando pelo ponto de vista dos investidores, tínhamos grandes oportunidades em renda fixa, principalmente bancários. Era muito fácil achar ativos pré-fixados, por exemplo, pagando 18, 19 e até 20% ao ano. O Tesouro IPCA, o investimento mais seguro, digamos assim, pagava algo em torno de IPCA mais 6,5 ao ano. 6,5 ao ano de juro real. Me lembro bem daquela época porque foi exatamente naquele momento que eu iniciava a minha jornada como assessor de investimentos no mercado financeiro. Era praticamente impossível não investir em renda fixa. Na economia real, o cenário era bem diferente. Uma verdadeira onda de compradores de imóvel desistindo de seus imóveis que foram comprados na planta, querendo devolver para as incorporadoras e construtoras. O INCC, que é a inflação da construção civil, também estava explodindo, tornando os imóveis cada vez mais caros e inviáveis para muitas famílias. Eu sei disso porque eu mesmo senti na pele. Eu havia comprado um imóvel na planta e a dívida tinha ficado tão grande e insustentável pela falta de planejamento minha, inclusive, que eu tive que abrir mão naquele momento desse objetivo que era a compra do imóvel. E a inflação, o IPCA, já batia lá na casa dos 10% ao ano. Ou seja, a economia estava um verdadeiro caos. O meu objetivo aqui hoje é te dar um panorama geral do momento econômico que a gente está vivendo agora e te ajudar a passar por esse tumulto todo de uma forma mais tranquila possível e, é óbvio, aproveitar as boas oportunidades que aparecem aqui no caminho. Oportunidades, é claro, para a sua carteira de investimentos, consequentemente, para o seu futuro. Eu quero trazer aqui para a mesa o mesmo tom de conversa que eu tenho com os meus clientes aqui na Convex Investimentos, a nossa assessoria de investimentos. O foco é te orientar e te ajudar a tomar decisões de investimentos, decisões financeiras mais assertivas e mais eficientes para você. Mas para isso a gente precisa dar uns passos atrás e explicar alguns conceitos importantes. Então vamos lá. Vou comentar um pouco sobre o que é o IPCA, o que é a taxa Selic e o mais legal e importante é a relação entre esses dois indicadores ao longo do tempo. E também o que podemos aprender com o mercado de renda fixa aqui no Brasil e nos Estados Unidos, que é um mercado muito, muito mais forte e mais robusto que o nosso. Então vamos começar do começo. O IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, é o nosso termômetro oficial de inflação aqui no Brasil. Ele é calculado pelo IBGE e divulgado todos os meses. O IPCA acompanha a variação de preço numa cesta de serviços, produtos como alimentação, transporte, serviços, moradia, saúde, isso em cada um dos nossos estados do país. Na prática, o IPCA mostra pra gente o quanto o nosso dinheiro perdeu de valor mês em mês, ano a ano, enfim, a cada período. Se o IPCA sobe, significa que o nosso custo de vida ficou mais caro e o nosso dinheiro perdeu valor. Com certeza você já passou, já teve aquela sensação de ir ao mercado e ver na prática, sentir na pele que o seu dinheiro não compra mais a mesma quantidade de coisas que comprava há 1, 2, 5 anos atrás, né? E uma coisa que é importante é que para ter uma previsibilidade de gastos e investimentos, política monetária e fiscal, o Banco Central ele traça metas para a inflação ano a ano e, além das metas, ele assume bandas, ou seja, valores em que a inflação pode ultrapassar tanto acima quanto abaixo da meta. Essa margem de tolerância são chamadas as bandas de inflação. Por exemplo, se a meta da inflação for de 3% ao ano, é tranquilo que essa inflação venha para 4, 4,5 ou até 2, 1,5. Quando o IPCA sobe muito acima dessa banda ou dar indícios que vai passar, que vai subir desse topo máximo ali de meta de inflação, o Banco Central precisa intervir.
Ele precisa, através da sua política monetária, subir taxa de juros, por exemplo, para tentar combater essa subida da inflação. E esse é exatamente o momento que a gente vive hoje. A inflação acumulada já passa dos 5% ao ano, que é maior do que essa banda superior, esse limite superior. E esse é um dos motivos que faz com que o Banco Central aumente juros de forma tão forte desde mais ou menos o último trimestre de 2024. Já a Selic, que é a nossa taxa básica de juros da economia, ela basicamente direciona o custo do capital, direciona todas as taxas de juros do mercado, da rentabilidade que o banco vai ofertar do CDB até mesmo a taxa de financiamento imobiliário do seu banco. Quando o Banco Central sobe a Selic, digamos que o objetivo de fato é encarecer o crédito e mostrar que é mais vantajoso deixar o dinheiro investido. Afinal, são nesses momentos que a gente tem aquele famoso 1% ao mês, né? Quem não gosta de ter 1% ao mês garantido com tranquilidade na renda fixa? Então, quanto mais dinheiro guardado, investido, a gente vai ter menos dinheiro circulando na economia, mais dinheiro dentro dos bancos, e isso ajuda a reduzir o consumo, consequentemente trazer a inflação para níveis de meta, por exemplo. Ou seja, a Selic, além de ser um indicador de rentabilidade, por exemplo, ela é uma ferramenta que o Banco Central tem para fazer a tal política monetária em cima de controle da inflação. Quando a inflação sobe demais, como o caso agora, o remédio é aumentar juros. Quando a economia está fraca, precisa de estímulos, precisa de dinheiro circulando na economia, investimentos, pessoas tomando crédito, empresas se endividando, o remédio é reduzir juros, assim o custo do capital fica mais barato e as pessoas ficam mais tranquilas para tomar crédito, enfim, para fazer esse dinheiro circular. E como que é a relação entre Selic e taxa de inflação, IPCA, ao longo do tempo? Se você vê no gráfico, a gente tem uma relação histórica de que a Selic está sempre acima do IPCA, com exceção óbvia aqui do nosso caso de pandemia, onde a gente tinha juros muito, muito baixos, na casa dos 2%, e o governo precisou estimular a economia, precisou injetar dinheiro para as pessoas poderem tomar crédito, enfim, se virarem. E aí a gente tem o que como resultado disso? O excesso de dinheiro circulando, a gente tem uma inflação subindo muito forte. E logo na sequência a gente vê que a Selic tende ali a acompanhar a inflação. E hoje a gente tem Selic ali na casa dos 13% ao ano e a gente tem uma inflação ali acumulada de 5% ao ano. E quando a Selic, né, ela está em queda, o que a gente vê na verdade? Que ela só tende a cair depois que a inflação ou de fato já está caindo ou dá indícios que está controlada e que vai começar a cair. E só assim o governo, o Banco Central, tende a ficar mais tranquilo e reduzir essa taxa de juros, a taxa Selic, ao longo das reuniões do Copom. E é nesse ponto que eu me preocupo. O problema não é se a Selic vai para 14, 15, 16 ou 20% ao ano. O problema são dois. Primeiro, se de fato essa subida forte de juros ela é efetiva, eficaz para combater a inflação. E segundo, por quanto tempo a gente vai ter Selic na casa aí dos 2 dígitos, acima de 13% ao ano. Esse aumento da Selic, por mais que seja o caminho natural, o remédio a ser dado ou tomado, ele não traz um efeito de imediato. De novo, lá no último ciclo de alta de juros, governo Dilma, a gente teve Selic indo para 14,25 e ficando nesse patamar por mais ou menos 1 ano e meio. E por quanto tempo a gente vai ter juros altos nesse ciclo atual? A gente não sabe, é impossível prever. O fato é, quanto mais tempo, quanto maior for esse tempo de Selic em 14, 15 que seja, pior para a nossa economia. Juros altos, apesar de ser o remédio a ser dado, traz consequências muito ruins para a nossa economia. E quanto a essa eficácia, se a Selic de fato nesses patamares é o suficiente para combater a inflação, há discussões aí entre economistas, entre gestores de fundos, por exemplo, principalmente por conta dos gastos do governo atual e a sua política fiscal. Só para você ter uma ideia, em fevereiro do ano passado,
Olha que o Boletim Focus falava de previsão de inflação e Selic para final de 24, e hoje olha que eles falam de IPCA e Selic para previsão para agora, final de 25. A discrepância é muito grande, né? Outro ponto que a gente não pode descartar é que não somos um país de primeiro mundo, né? Somos emergentes, então existe risco fiscal, existe risco político e existe dependência de outros países de primeiro mundo. E com isso, desconfiança e receios recaem sobre os investimentos aqui. E com tudo isso em mente, a pergunta é: o que você deve fazer agora? Onde estão essas oportunidades para a sua carteira de investimento, mesmo com essa Selic nas alturas? E uma coisa a gente não pode negar, né? O Brasil de fato é o país da renda fixa. Isso acontece porque somos um país historicamente de juros altos, inflação alta e instabilidade. Como consequência, nossos juros são elevados, o que atrai investidores que sejam mais conservadores ou até arrojados, mas que o recado é que investimentos em renda fixa aqui no Brasil são uma boa escolha. E essa dinâmica de instabilidade e juros altos cria um cenário único onde as taxas de renda fixa de todas as classes, bancários, títulos públicos e crédito privado, ficam muito, muito atrativos. Eu estou falando atrativos desde investidores para investidores como eu e você, até grandes fundos de pensão, investidores institucionais. O mercado de renda fixa do Brasil ele é sempre aquecido, gente. Quando a Selic está alta, então, todo mundo quer um pedaço desse dinheiro fácil, entre aspas. E é claro, quanto maior o risco percebido nessa economia, maior é o prêmio pago ao investidor para poder segurar o seu dinheiro aplicado aqui. Só para vocês terem uma ideia, para quem é conservador, não quer correr grandes riscos, hoje o Tesouro Nacional, o Tesouro, os títulos públicos, que são os investimentos mais conservadores, por assim dizer, cara, IPCA mais está pagando na faixa de 7% ao ano de juro real. 7% ao ano de juro real. Lembra que eu falei que no último ciclo o IPCA mais chegou a bater 6,5% de juro real ao ano? Ou seja, as taxas do ciclo atual do Tesouro, dos títulos públicos, Tesouro Direto, estão muito, muito discrepantes do que é a média do mercado. Ou seja, não importa se a Selic subir, cair, se você garante o IPCA mais 6, 6,5, 7, 7,5, você vai ter de fato a garantia desse juro real até o vencimento, se você levar, óbvio, para o vencimento esse investimento. Sem contar o Tesouro Pré-fixado também, que já está pagando 14 alto, quase 15% ao ano em alguns vencimentos. Para quem topa mais risco, para quem tem mais conhecimento no mercado de crédito, essa classe de crédito privado, como debêntures, CRAs e CRIs, hoje a gente encontra ativos pagando IPCA mais 6, IPCA mais 7 ao ano, isento de imposto de renda e ainda que pagam cupom a cada 3 meses ou a cada 6 meses. Ou seja, é muita taxa para quem quer investir em renda fixa, seja você conservador, moderado, arrojado, querendo tomar muito risco, pouco risco ou quase nenhum risco. E aí, se você de fato quer entender mais, quer aprender qual ativo comprar, como montar essa carteira de investimentos de renda fixa, como balancear entre emissores, entre vencimentos e taxas e classes, você pode clicar no link que eu deixei na descrição para entrar em contato com o meu time aqui de assessoria na Convexa Investimentos, troca uma ideia com o time, conhece o nosso trabalho e vê se faz sentido, porque o time está disposto a te ajudar. E em paralelo, a gente tem os Estados Unidos, né? O mercado americano, uma economia muito mais sólida, muito mais forte que a gente, uma moeda forte e um histórico de inflação muito, muito baixo. Por lá, a regra sempre foi juros baixos. E esse cenário cria um contraste gigantesco com o Brasil, né? Nos Estados Unidos, o mercado de renda fixa também é muito aquecido e é um mercado muito, muito, muito maior que o nosso. Empresas do mundo inteiro fazem emissão de dívida lá fora, inclusive empresas aqui brasileiras, tá? Elas acabam preferindo, seja pelo custo, pela oportunidade, pelo momento de economia, tomar dívida lá fora também, em dólar, e pegar esse recurso e fazer investimentos. Por exemplo, recentemente, Raizen, JBS, Itaú e Embraer tomaram dívida lá fora na casa aí de bilhões. E por que isso acontece? Por que as empresas querem, de fato, acham interessante
tomar essa dívida lá fora, essa dívida em dólar? Um dos motivos é que, além de ter acesso a uma base de investidores muito maior, uma economia muito mais sólida e robusta, as empresas também se beneficiam de uma taxa de juros historicamente mais baixa e com uma moeda muito mais forte e com mais credibilidade que a nossa. Inclusive, você consegue acessar o mercado americano hoje investindo em renda fixa, ETFs, fundos de investimento, além de ter uma conta bancária em dólar com a gente aqui da Convexa BTG. Então, se você, de novo, quer entender como acessar o mercado americano, como capturar e alocar seu capital nas oportunidades lá fora, entre em contato aqui com o nosso time, clica no link que eu deixei na descrição, troca uma ideia de novo, conhece o nosso trabalho, vê se faz sentido, porque o pessoal aqui vai estar 100% aberto e disponível para te entender e explicar como é que funciona o nosso trabalho. Em momentos de normalidade, por assim dizer, de mercado, a lógica é quase automática. Os Estados Unidos têm juros baixos e o Brasil oferta juros altos. Portanto, os investidores que buscam correr mais risco e mais taxa trazem os dólares para o Brasil para pegar essas taxas de 10% ao ano, 12%, 13% ao ano. Isso ajuda a manter um fluxo de dólares, de lá para o nosso país, valoriza o real e cria um certo equilíbrio entre as contas. Mas o que acontece quando os Estados Unidos também precisam subir juros? E foi exatamente o que a gente viu e está vivendo nesse momento. A inflação também disparou por lá, obrigando o Banco Central americano a subir juros. E aí então, de repente, os investidores se depararam com a oportunidade de ganhar bons resultados em dólar, numa economia mais forte, segura e previsível. E o que eles fizeram? Tiraram todo o dinheiro daqui e levaram para os Estados Unidos. E essa fuga de capital traz consequências para a gente. Quando esse volume de dólar sai daqui, o real, a nossa moeda, se desvaloriza. Com o dólar mais caro, produtos importados ficam mais caros e assim vai distribuindo para a cadeia até chegar na ponta do consumidor e impactando a inflação. Ou seja, dólar mais caro impacta a inflação, ajudando a subir. E com a inflação mais alta, o Banco Central faz o quê? Intervém com juros, subindo os juros para tentar controlar essa inflação. E aqui entra meio que esse ciclo vicioso. Inflação alta eleva juros, que gera menos consumo, mais dificuldades na economia e, em alguns casos, até recessão. Quando a confiança na economia, no governo, não estão lá essas coisas, isso potencializa cada vez mais esse problema. Se tem uma mensagem que eu quero deixar aqui é a seguinte: a Selic vai subir, o mercado vai oscilar e a economia vai continuar passando por esses ciclos. Isso é inevitável. O que vai definir você ter sucesso ou não como investidor não é prever em quanto a Selic vai bater, não é prever para onde o vento vai soprar, mas sim como você vai ajustar as velas, como que você vai se posicionar, como você vai ajustar a sua carteira de investimentos em cada um desses momentos. E eu sei que parece meio genérico falar que as oportunidades estão aí nas mais diversas classes de renda fixa, tanto local quanto no exterior. O mais importante é alinhar os teus investimentos aos seus objetivos, diversificar de forma estratégica, não simplesmente sair comprando um monte de coisa e pulverizar o seu patrimônio. E é aí que o nosso trabalho aqui na Convexa Investimentos faz a diferença. Levamos em conta o momento atual da vida dos nossos clientes, o momento atual da vida financeira, perfil, objetivos, para traçar uma estratégia que faça sentido para cada um deles. Na descrição do vídeo, de novo, deixei um link para você chamar o nosso time aqui de assessores, nosso time de atendimento, para você conversar, entender, tirar suas dúvidas e ver se faz sentido para você. O mais importante é que a sua carteira de investimentos te dê tranquilidade para navegar nesse momento conturbado.